boa noite. Boa noite a todos, inclusive os corintianos, né? Bom, hoje é o terceiro capítulo da nossa série. No primeiro capítulo, o Paulo falou com os estudantes, né, com os adolescentes, os pré-adolescentes, falou sobre os rótulos e tal. No segundo capítulo, ele falou com os solteiros. E passou o terceiro para mim, e eu acho que isso foi um plano, assim, muito bem planejado, porque o negócio hoje é trash, porque eu vou falar com os casados. E agora você já vai estar começando a pensar assim, por que eu vim na igreja hoje? Ou pior, você trouxe alguém junto, e o cara que você trouxe está pensando assim, que fria que você me enfiou, hein, meu? Você vai ter que pagar a pizza depois do culto. E o pior é que realmente o assunto hoje é sério. O pior ou o melhor, né? Porque eu vou falar um negócio, parece que quando a gente pega mais pesado, é que as pessoas mais gostam, não é verdade, Paulo? Às vezes a gente faz uma pregação assim que a gente se preocupa e fala, nossa, hoje vai ficar todo mundo de cabelo em pé. Aí a hora que você sai, vem um, vem dois, vem três e fala assim, meu, era isso que eu precisava ouvir. Quando é assim é bom, o duro quando ele fala, era isso que a minha esposa precisava ouvir, ou era isso que o meu marido precisava ouvir, a gente fica meio desconfiado, né? Mas hoje, de verdade, eu acho que vai ser um pouquinho desconfortável, talvez, principalmente para os homens. Então eu quero já pedir desculpa antecipadamente para os meus companheiros aí, né? Porque a gente vai falar algumas coisinhas que talvez vocês vão se sentir um pouquinho assim constrangidos, um pouco sem jeito. Então eu vou pedir para as esposas, todas as esposas, namoradas, noivas, né? Façam uma promessa para mim agora, que vocês não vão, em hipótese alguma, em primeiro lugar, cutucar, tá? O seu caro metade. Em segundo lugar, em hipótese alguma falar, tá vendo? Eu te disse. Agora você vai ter que me ouvir. Jamais diga isso, tá bom? Então apenas ouça. Regozije-se por dentro, se você quiser. Pode sorrir, pode dar yes, mas por dentro. Não pode falar nada, tá bom? Promessa? Tudo bem? Podemos começar? Sabe por quê? Porque tem 4 fatos a respeito dos homens que todos nós... Não, que todas as mulheres sabem, mas nem todos os homens talvez reconheçam, né? Bota lá os 4 fatos a respeito dos homens. Primeiro fato a respeito dos homens. Homem não gosta de estar errado. É ou não é? Homem não gosta... Tipo assim, o cara erra o caminho, né? Obrigado. O cara erra o caminho, né? Ele está já 40 minutos atrasado, né? E a culpa é do GPS. E ele não vai reconhecer que ele está errado. Não. Parar para pedir informação, então, misericórdia. Por quê? Por que ele não pede informação? Porque o segundo ponto, homem não gosta de receber ordens. Ele não gosta de ninguém falando o que é para fazer. Principalmente, né? Alguém que não tem tanta intimidade, alguém, tipo assim, eu, né? Pô, quem que esse cara pensa que é para falar o que eu tenho que fazer, né? Terceiro, os homens não gostam que outros homens deem conselho a respeito dos seus relacionamentos. Porque o homem não se abre, o homem não fala o que ele está pensando, ele não gosta de falar o que ele está pensando, principalmente para outro homem. O homem não fala dessas coisas, não é verdade? A gente fala de futebol, a gente fala de carro, e de futebol e de carro. Mais nada. Não é verdade? Mas a gente não fica falando de relacionamento. Ah, o negócio com a minha esposa está difícil. O que você acha que eu devo fazer? Que nada, o homem não gosta dessas coisas. E ele não gosta de receber conselho também. Não é? Por quê? Ele não gosta de estar errado e ele não gosta de receber ordem. Então uma coisa está atrelada à outra. E por último, os homens gostam que todos pensem que as boas ideias são deles mesmos. Então, esse negócio de ficar recebendo ideia dos outros e fazer o que o outro falou, não, a ideia tem que ser minha. Eu tenho que ter essa boa ideia, né? Então, eu sei que por isso, por esses fatores, e lá no finalzinho vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso aí. Mas esses fatores acabam atrapalhando a gente, o ser humano homem, às vezes, de receber algumas coisas, de entender algumas coisas. E daqui a pouquinho a gente vai entender o porquê. E hoje, no final, eu vou dar para vocês uma tarefa apenas. Uma coisa só para a gente levar para casa e a gente começar a fazer. Mas essa coisa
se você levá-la a sério, se você levá-la a cabo, se você fizer isso que eu vou sugerir para você hoje, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar, mas é uma coisa tão simples, tão básica, que se eu falar agora, você vai falar, Eli, fala sério, só isso? Não, não pode ser. Né? Não pode ser tão simples assim. Então eu vou dar para vocês, antes de eu chegar nessa coisa, todo o embasamento, nós vamos fazer uma argumentação, vou explicar o porquê de tudo, para daí chegar naquela coisa que vai mudar a sua vida, tá bom? Então nós vamos começar dando uma olhada no contexto de toda a nossa conversa de hoje. E esse contexto está baseado num princípio, um princípio que a gente trabalha muito no nosso curso de casais aqui da Capela. Não sei quantos de vocês já fizeram o curso, mas quem fez lembra que são 8 capítulos, e a gente passa 4 capítulos falando de um assunto apenas, que se resume em um termo: entrega mútua. O que é entrega mútua? É eu ir ao encontro da minha esposa, ela vir ao meu encontro. Não é de encontro, é ao encontro. Eu suprir as necessidades dela, ela suprir as minhas necessidades. A gente gasta um tempo enorme tentando entender o que a minha esposa realmente precisa, o que o meu esposo realmente precisa, para que aí eu possa me entregar e ela possa se entregar e assim a gente possa ser completos. Isso é algo muito, muito, muito importante, e é assim que o casamento foi planejado. Era assim que era para ser. Foi assim que Jesus demonstrou a vida. Ele se entregou por nós, ele veio, deu tudo por nós. Então não fui eu que inventei isso, foi Jesus, foi Deus que inventou isso. E Paulo resume isso em Efésios da seguinte maneira, dá uma olhada lá, Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por quê? Porque a sua esposa é super legal? Porque o seu marido é o máximo? Não, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Paulo está dizendo, independente se o seu marido é legal, se a sua esposa é bacana, você tem que se sujeitar, porque você ama a Cristo. E foi assim que Cristo nos ensinou. Essa é a base da entrega mútua. Eu me sujeito a ela, ela se sujeita a mim, porque nós dois amamos a Cristo. E essa é a preparação, é a base, é o pano de fundo para tudo aquilo que Paulo depois começa a falar a respeito do casamento. Coisas que vocês já ouviram e que hoje a gente vai repetir e que as mulheres vão gostar. Olha só, mas vamos começar falando das mulheres, né? Esposas, olha o que Paulo fala para as esposas. Eu tenho certeza que o seu marido já recitou isso para você. Efésios 5:22. Homens, fiquem quietos agora, tá? Essa parte é para as mulheres. Olha só. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor. Aí o homem fala, tá vendo? Eu falo que você tem que se sujeitar, porque o homem é a cabeça da casa. Começa aquela rateação, né? Mas esse versículo é para as mulheres. E detalhe, ele fala assim, mulheres, sujeitem-se aos seus... A quem? Não é qualquer homem, não. Tá? Porque tem um homem aí achando assim, a mulher tem que se sujeitar. A Bíblia fala assim, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Tá? Viu, namorados? Só depois de casar. Agora elas gostaram, né? Tá vendo? Sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor. Os homens amam esse versículo. Mas não foi escrito para vocês homens, foi escrito para elas. E aí tem um para vocês agora que é muito mais interessante, que é as mulheres vão à forra. Maridos, amem suas mulheres, como? Assim como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? A que ponto ele amou a igreja? Se entregou e morreu pela igreja. Jesus amou a igreja a ponto de morrer por ela. O que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte, você tem que amar sua esposa a ponto de morrer por ela, de se entregar por ela. Eli, mas a gente não precisa mais morrer por ninguém. Não, talvez fisicamente não. Mas talvez a gente precise abrir mão de algumas coisas que você possa sentir que você está morrendo por dentro. Né? O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, meu querido, não há nada grande demais que não possa ser entregue por amor à sua esposa. Seja lá o que for.
não é grande o bastante, não é importante o bastante. Porque se há algo importante na sua vida, se há algo que você não quer perder na sua vida, é o quê? A sua vida. Mas se até a vida eu devo entregar, não há coisa alguma que eu não possa entregar antes. Então, isso é muito sério. E aí, claro, as mulheres gostam, né? Tá vendo? Tem que morrer por mim. Graças a Deus a gente vive num contexto que talvez você nunca precise morrer fisicamente para sua esposa. A gente ora por isso. Mas talvez haja áreas na sua vida que precisem morrer por amor à sua esposa. Talvez hajam hábitos, costumes, né? Vícios, sei lá. Cada um tem o seu problema. Mas é algo para a gente pensar. Agora, quando um homem e uma mulher se entregam dessa maneira, quer dizer, a mulher se entrega ao seu marido como se estivesse se entregando a Cristo, e o marido se entrega à sua esposa como se ele estivesse se entregando a sua própria vida, aí nós temos aquela entrega mútua. Aí nós nos tornamos um, como foi o plano original. E aí tem um desenho, aí tem um diagrama, que é mais ou menos assim: eu me entrego a Deus, me relaciono com Deus e ao mesmo tempo me relaciono com a minha esposa. E ela se entrega a Deus, se relaciona com Deus e ao mesmo tempo se entrega a mim. E essa relação tríplice, ela vai gerando uma submissão a Deus e uma submissão um para com o outro. E quanto mais eu me submeto a Deus, quanto mais eu presto contas a Deus, eu me submeto à minha esposa e vice-versa. E assim nós vamos nos tornando um. E o nosso relacionamento vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais íntimo, cada vez mais profundo. Então você deveria desejar que o seu cônjuge, ao invés de ser submisso a você, fosse em primeiro lugar submisso a Deus. Porque quanto mais submisso a Deus ele ou ela for, mais íntimo com você, ele ou ela será também. E eu lembro uma vez eu vi um gráfico num dos acampamentos de casais que a gente fez, que tinha esse triângulo, né? E aí as duas pessoinhas, elas iam subindo, né? Então assim, quanto mais próximo você está de Deus, mais próximo você está um do outro também, é uma ilustração bem legal. Mas de fato é isso, quanto mais você se submete a Deus, mais você se aproxima do seu cônjuge. E é assim que o casamento cristão deveria ser. É isso que a gente deveria buscar no relacionamento. Então, jovens, vocês que são solteiros ainda, não se casaram, posso falar um negócio bem trágico agora, bem sério, que vai arrepiar seus cabelos? Namorar um cristão não é o bastante. Sabia? Eu quero um namorado crente. Não é o bastante. Namorado, uma namorada crente, não é o bastante. Sabe por quê? Está cheio de crente por aí que não se submete a Deus. Não adianta você namorar um cristão que não se submete a Deus. Você tem que encontrar um homem, uma mulher, que se submeta a Deus. Que chegue e fale, eu quero fazer na minha vida, eu quero fazer com a minha vida aquilo que Deus tem para mim. Eu quero entender a vontade de Deus e quero andar nessa vontade. Aí sim, esse é para casar. Porque ele se submete a Deus. Não adianta falar que é crente, vir na igreja no domingo, ler a Bíblia de vez em quando. Isso não vai resolver. Vai resolver a pessoa se submeter a Deus. Agora, para isso funcionar, a gente precisa de algo muito importante. E que por causa daqueles 4 assuntos lá do começo, às vezes é tão difícil da gente ter. Que é uma palavrinha só, mas que atrapalha, que é a humildade. Humildade. A humildade, gente, não é natural. Porque todos nós temos mecanismos de defesa, a gente quer defender a nossa posição, a gente quer defender quem a gente é, a gente quer defender o nosso status, a nossa autoestima, não é verdade? A gente não aprende a ser humilde, pelo contrário, a gente aprende desde pequenininho a ser forte, a ser briguento, a defender, né? Mas a gente precisa aprender a ser humilde, porque para um relacionamento ser pleno, aquele nível de relacionamento que a gente viu, tem que haver humildade. E olha só o que a Bíblia diz a respeito de humildade. O que Tiago diz, Tiago foi o irmão de Jesus, e ele fala algumas coisas muito interessantes. Se você quiser
Até falei ontem no Inside Out para a moçada. Falei, ó, você quer ter uma lição assim de vida mesmo? Leia Tiago, porque Tiago dá cada bordoada. Ele bate forte mesmo. O cara era fera, né? Não é à toa que é irmão de Jesus, né? Então, mas olha só o que ele fala a respeito da humildade. Tiago 3,13. Quem é sábio? Ele pergunta primeiro, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Estou perguntando, quem que é sábio e tem entendimento? Ah, você é sábio e tem entendimento? Então, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Opa! Então, peraí, a humildade provém da sabedoria. E se você tem humildade e você pratica as boas obras, você é sábio. Interessante. Então, a sabedoria gera humildade, que por sua vez gera mais sabedoria. Olha que bacana. Então, quer dizer, eu preciso ter uma sabedoriazinha para, em primeiro lugar, eu me tornar humilde. Certo? Para eu abrir mão da minha arrogância, do meu orgulho, para falar, não, eu vou ser mais humilde. E a partir do momento que eu aceito essa humildade, é que eu recebo mais sabedoria, que são os frutos da humildade. As boas obras que Tiago está falando ali. Ou seja, quando você encontra alguém que é arrogante, e todos nós conhecemos alguém assim, essa pessoa é alguém que não tem sabedoria. Pararam para pensar nisso? Quando nós somos arrogantes, nós estamos faltando, que está lá em Provérbios, estamos sendo faltos de sabedoria. Nós estamos abrindo mão da sabedoria. Porque, o que é arrogância? Arrogância é você se fechar contra novas ideias, contra outras possibilidades, é você falar, eu já sei, eu já vi, eu conheço, estou por dentro, né? Isso é arrogância. Agora o humilde, ele fala, não, eu acho que é assim, mas eu estou disposto a ouvir uma outra opção. Eu estou disposto a pensar de outra maneira. Você pode me convencer. Eu estou aberto a isso, né? Então a humildade, ela exige sabedoria. E por sua vez, ela gera sabedoria. E eu sei que todos vocês conhecem pessoas arrogantes, e talvez a maioria de nós, se não todos, um dia fomos assim, né? Lembra de você adolescente? Quem já foi adolescente aqui? Quem já teve 17 anos, 16 anos? Sabia tudo, né? Não é verdade? Essa idade a gente sabe tudo. Aí a tua mãe chega para você e fala assim, você sabe tudo, né? Eu sei. Eu sei tudo, né? E aí depois a gente descobre que não sabe tudo. A gente já começa a bater a cabeça, começa acontecer algumas coisas, e você sofre uma situação, sofre outra, e às vezes com o sofrimento a gente vai descobrindo que eu não sou tão esperto assim. E a hora que eu descubro que eu não sou tão esperto assim, é que eu começo a me tornar mais humilde, e eu começo a adquirir sabedoria. Né? Porque eu me permito receber essa sabedoria. Então, tudo começa com a humildade. E Tiago continua falando sobre isso, lá no versículo 14, ele fala assim, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Em outras palavras, ele está falando o seguinte, você que tem ambição egoísta, que é invejoso, né? Ou seja, que não tem sabedoria, você se entrega quando você se gloria, você começa a falar demais e as pessoas ficam sabendo que você é, né, um arrogante. Não é verdade? A pessoa fala demais, começa a falar muito, fala, se entrega através daquilo que ela fala, né? E o pior, ela mesma não percebe. Porque ela está tão empolgada com tudo que ela está falando e com tudo que ela está negando, né, a verdade que ela está negando de acordo com o versículo, que ela não percebe. Mas todo mundo percebe. Todo mundo que está em volta percebe. Então é isso que Tiago está falando, no seu gloriar e nas suas negações, de tanto se gabar, de tanto, né, falar de si mesmo. Ela acaba se entregando e falando, mostrando que ela não é humilde. E no 15 ele completa falando, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena.
não é espiritual, e é demoníaca. Nossa, me pegou pesado, né? Eu falei que Tiago bate pesado, gente. Por que demoníaca? Por quê? Porque a arrogância, em primeiro lugar, ela não nos afasta apenas das pessoas. Sabe de quem que ela nos afasta, em primeiro lugar? De Deus. Que a Bíblia diz que Deus se opõe ao arrogante. Deus se opõe ao arrogante. Deus não tem comunhão com a pessoa de coração duro, com a pessoa arrogante. Deus tem comunhão com o humilde, com o quebrantado, com aquele que chega diante dele e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo, não há em mim coisa alguma. A esse Deus se aproxima. Agora o arrogante, qual foi o pecado original? Vocês sabem quem foi Satanás? Vocês já leram a história? Satanás era um anjo lindo. Aí ele pecou. Sabe qual foi o pecado dele? Arrogância. Ele quis ser tão grande quanto Deus. Isso é arrogância. Então, a arrogância nos afasta das pessoas, a arrogância nos afasta de Deus. E é por isso que ele fala ali: onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. E o que é essa ambição egoísta? É você querer tudo para você mesmo. Mas existe ambição que não é egoísta? Claro que existe. Qual é a ambição da Capela da Graça? Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. É egoísta? Não. A nossa ambição é para as pessoas. Qual foi a ambição de Jesus Cristo? Trazer a salvação a todos, dar vida a todos. É ambição? É. Ele morreu por essa ambição, mas não é egoísta. A ambição egoísta é falar: para mim, me dá. Que é inveja. Todo mundo sabe que é inveja, mas já parou para pensar no que realmente é inveja? A inveja é a manifestação de uma insegurança que nós temos, de algo mal resolvido dentro de nós. Por que tem gente que fala mal de rico? Porque esses ricos são tudo perdulário, superficial, que no fundo quer ser rico. Ou quem fala mal de magro. Olha a roupa dessa menina. Isso devia ser proibido, usar uma roupa dessa, coisa indecente. Né? Essa camisa grudada, e olha esse rapaz, essa camisa grudada. O homem não usa camisa assim. Né? Eu chego na loja do Kelvin está aí, não? Eu chego na loja do Kelvin e falo assim: ô Kelvin, tem camisa para homem aí? Porque o homem tem que ser grande, né? Mas por quê? Queria ser magrinho, caber naquelas camisas. Mas não vou caber naquele troço, vou ter que emagrecer muito para caber na camisa daquela. Aí outro dia ele ligou para mim e falou: Eli, chegou uma 4X aqui para você. Valeu, hein? Vou separar aqui para você, uma mega grande, né? Tamanho LC. Conhece? Loura de circo. Essa serve para você. Mas daí o cara fica falando mal dos magrinhos. Mal de gordo ninguém fala. Não é? Ninguém fala mal de careca, não é verdade? Porque ninguém quer ser careca. Ninguém tem inveja. Nossa, eu queria ter uma careca lustrosa igual a tua. Né? Não é verdade, ninguém fala isso. Agora passa o cara com o carro novo, você vê. Quanta gente, onde já se viu gastar um dinheiro desse num carro? Deve ser pecado. Já ouviram isso? Fala: pecado, meu querido, é ter inveja. Isso é pecado. Tudo bem que alguns carros aí devem ser pecado mesmo, né? Mas... Hoje a gente fez um almoço de família em casa, aí um primo da Carla chegou com Mercedes zerinho. Falei: nossa, eu falei: agora a inveja sapecou em todo mundo. Né? Vamos ter que fazer o culto aqui, fazer o descarrego da inveja, porque, o cara chega com Mercedes zero. Né? Caramba, é difícil. Mas a gente tem inveja por quê? Porque a gente é inseguro. A gente é inseguro. Graças a Deus, ele completa lá no versículo 17, falando o seguinte: a sabedoria de verdade agora, a sabedoria de verdade,
que vem do alto, ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a sabedoria que vem do alto. E, gente, se você pegar alguém que tem tudo isso aí, eu quero ver você conseguir brigar com essa pessoa. Para pensar. Alguém que é puro, pacífico, amável, compreensivo, cheio de misericórdia, imparcial e sincero. Como é que você briga com alguém assim? Como é que você detona um relacionamento? Olha, você tem que ser muito difícil para conseguir, né, romper um relacionamento, ter um problema relacional com alguém que tem esses frutos. E se você também tem esses frutos, e ele também tem, ou ela também tem, não tem como ter um relacionamento ruim com uma pessoa assim. Compreensiva, cheia de misericórdia. E o que Tiago está dizendo, principalmente, é que há essa humildade que vem do alto. E para a gente receber essa humildade, essa sabedoria que vem do alto, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não temos e não somos tudo que a gente talvez acha que é. A gente tem que abrir mão. Falar, quer saber? Talvez eu não tenha razão. Talvez eu não saiba tudo. Talvez eu tenha, sim, que perguntar o caminho. Talvez eu tenha que procurar ajuda. Talvez ela tenha razão, talvez ele tenha razão. E eu preciso ter essa mesma abertura diante de Deus e diante do meu cônjuge. Que eu preciso receber dele e eu preciso receber dela. Agora, como que a gente faz isso na prática? Tem o diagrama de novo aí? Não? Não tem? Xizinho, esse. Como é que eu faço isso na prática? Chego para ela. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de Deus. Como é que eu me submeto a Deus, me submeto a ela e juntos a gente desenvolve essa intimidade, esse relacionamento que se torna um? Como que a gente faz isso? Porque quando a gente fizer isso, algo poderosíssimo vai acontecer. Aí eu creio que aquela palavra lá de Gênesis, que você vai deixar pai e mãe, vai se unir a sua mulher e vai se tornar um, vai acontecer. Que a gente também fala bastante sobre isso no curso de casais, né? Essa unidade. Como que a gente se torna um? Como que a gente chega nesse ponto? Tudo começa com uma atitude. Vai ter uma coisa que nós vamos fazer como casal, que vai catalisar essa mudança, que vai começar a fazer essa transformação no nosso coração. Vai começar a quebrar aquele orgulho, quebrar aquela arrogância, quebrar aquela dureza, detonar aquelas 4 frases do começo, de repente você poder olhar para aquilo e falar, isso não é verdade na minha vida, eu não sou esse cara. E essa uma atividade, essa uma coisa, ela é tão simples. Você vai falar, Eli, você podia ter falado lá no começo. Você não precisava ter enrolado tanto. Quanto tempo que eu já falei? Falei, nossa, meia hora para chegar no ponto. Eu falei, só isso, Eli. Mas vocês vão ver que não é só isso. É um só isso que não é tão só isso. É um só isso um pouco complicado. Parece simples, mas não é. Porque o que eu vou pedir para vocês fazerem a partir de hoje, começando hoje, é orar juntos, em voz alta, regularmente. Só isso? A gente já ora junto, Eli. 2 vezes por dia, na hora do almoço e na hora da janta. Né? Uma? Não, em casa é 3. Na hora do almoço, na hora da janta, na hora de dormir. Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Você viu a oração da fome? Faça mal, faça bem em nome de Jesus, amém. Né? Essa é a oração da fome. Né? Uma vez eu fui no acampamento, o presbítero lá começou a orar. Querido Deus, os moleques começaram a comer. O cara não parava mais de orar. O cara ficou bravo, gente. Quase que ele mandou recolher a comida. Mas aí você fala assim, mas Eli, a gente já ora junto todo dia. Na hora do almoço a gente faz uma oração. Senhor, obrigado por esse alimento que nunca tem faltado. Te damos graças. Amém. Aí na hora da janta, Senhor, tarará. Aí na hora de dormir, Senhor, cuida do nosso carro, da nossa casa, não deixa entrar ladrão. Em nome de Jesus, amém. Não é bem dessa oração que eu estou falando.
Não que ela não tenha valor, ela tem valor, é ótimo, continue orando. Mas não é só disso que eu estou falando. Eu estou falando de você orar com o seu cônjuge a respeito daquelas coisas que você normalmente não ora. É você começar a olhar no olho dele, olhar no olho dela e falar, vamos orar? Vamos. E falar, Deus, olha, isso aqui é... Então, tem um lance lá na empresa, tem uma pessoa que está me perseguindo, eu estou preocupado com isso, estou com medo daquilo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Você começar a falar coisas do seu coração, coisas que você está sentindo, coisas que você precisa receber de Deus, coisas que vão te levar a reconhecer que você não é autossuficiente. E quando você começar a falar essas coisas, e ao mesmo tempo você vai estar reconhecendo que não é autossuficiente, aquele orgulho, aquela arrogância vai sendo quebrada, vai sendo destruída. E aí você vai entrar num nível de intimidade com o seu cônjuge muito maior do que você jamais teve. E eu sei que para muitos, talvez isso é simples, talvez você já faça isso, mas talvez muitos de vocês estejam aí por dentro, falando, não, vou ter que orar, vou ter que falar, mas imagina que eu vou falar isso, vou falar aquilo, e você está aí dentro da sua cabeça pensando em 1000 argumentos, mas como que eu vou orar em voz alta, falar essas coisas? Eu tenho meu tempo com Deus, eu tranco a porta e oro em escondido, aquela coisa toda. Por quê? Eu tenho que fazer isso. E se você está pensando nisso agora, eu quero que você pare para avaliar por que você está desconfortável. O que está por trás desse seu desconforto? O que é que está te impedindo de aceitar? Qual é a sua resistência? E eu posso apostar com você que a sua resistência não é por uma questão de fé. Não é por uma questão teológica também não. Essa resistência é por uma questão de orgulho. É orgulho, é a falta da humildade. É o resultado daqueles 4 pontos do começo. Aquela necessidade que você tem de não pedir ajuda, de não perguntar o caminho, de não ouvir conselho. E eu sei, gente, eu falo para vocês porque eu também sou assim, essa é a natureza. Essa é a nossa natureza. E é por isso que a gente precisa romper isso aí. E para romper isso aí a gente tem que ser intencional, não podemos deixar para o acaso. Nós temos que chegar e falar, quer saber? A partir de agora, eu vou fazer isso. Tendo vontade ou não, eu vou fazer isso. E sabe por quê? Eu quero dar uns números para vocês entenderem a importância disso. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, o americano adora fazer estudo, né? Eles fazem estudo para tudo. E é muito legal porque a gente se aproveita desses estudos. Então eles fizeram um estudo entre os cristãos. Entre os cristãos. Bem que o Paulo falou para eu entrar chutando tudo, eu já chutei, tá vendo? Piadinha interna. Aí, ele entendeu. Entre os cristãos, o povo da igreja fizeram um estudo para ver quantos que oravam juntos. E descobriram que apenas 8% dos casais oravam juntos. Sabia? Só 8%. Só que esse estudo deram continuidade, né? E eles descobriram que destes 8%, menos de 1% eventualmente se separaram. E aí aquele Dr. Phil, já ouviram falar do Dr. Phil? É um autor famoso nos Estados Unidos, escreve um monte de livro de autoajuda, livro de relacionamento, de casamento, tal. O cara nem é cristão, mas é um best-seller, o cara vende livro à beça. E esse Dr. Phil, olha só o que ele falou, coloca lá. O cara não é nem cristão, gente. Então você não pode nem falar assim, ele está falando isso para promover a igreja. Não. O índice de divórcios na América chegou à terrível marca dos 50%. Isso aí já é notório, já deu nos jornais, nas revistas hoje. Metade dos casamentos na América acabam em divórcio. O Brasil não está tão lá ainda, mas está quase. Mas o índice de divórcios entre casais que oram juntos é aproximadamente 1 em 10 mil. Isso dá 0,0001%. Dr. Phil que está falando. Pesquisa americana de gente que nem cristão é. Em outras palavras, quem ora junto, fica junto.
Quer motivo melhor do que esse? Só isso aí já é um motivo para a gente começar a orar junto. Está provado cientificamente. Quem ora junto, fica junto. Não precisa outra fórmula. Não precisa outra coisa, não precisa fazer terapia, não precisa... Bom, às vezes precisa, né? Mas sim, começa a orar junto e deixa Deus agir, deixa Deus mover, deixa Deus mudar as coisas. Às vezes a gente gasta tanto tempo procurando tanta solução em tanta coisa e não faz o básico, que é segurar na mão um do outro e falar, vamos orar. Vamos trazer a nossa ansiedade diante de Deus, nossas dúvidas, nossas coisas, nossos perrengues. Vamos levar diante de Deus. Vamos ver o que Ele faz. É tão fácil, Deus está lá esperando, sabe? Isso é tão importante, gente, que eu quero dar algumas dicas para você que não faz isso, ou nunca fez, ou fez, mas parou. Eu vou dar 8 dicas. Ou 7, acho que 7, perdi a conta. Mas rapidinho, só para você sair daqui hoje decidido, falar, não, chegar em casa eu vou fazer. Para você não ter desculpa também, falar, o Eli falou para orar, mas eu não sei como é que faz. Porque a gente é bom em dar desculpa, né? Não, Diogo, Bom, primeira dica, seja curto e objetivo. Curto e objetivo é melhor do que longo e sem sentido. Sabe por quê? A gente cresce ouvindo aquelas orações longas, né? Então, a Kellen cantou e tal, ela faz aquela oração bonita, que a gente é até elevado, assim, né? A gente fala, nossa, que oração bonita, encheu o meu coração. Aí o pastor no final do culto faz aquela oração bonita. Aí você chega em casa, você... Então, né, Deus? Aí você vai querer enrolar, meu. Aí, nossa, aí o cônjuge do lado vai fala sério, estou com sono, anda logo, né? Então, seja objetivo. Começa, meu, Deus, olha, estou aqui, não sei o que falar, mas o pastor falou que é para eu orar com ela, então estou aqui, vamos orar. Sei que o senhor está ouvindo, obrigado. E amanhã, tem esse negócio do trabalho, estou preocupado com isso, tem que cobrir um cheque, vai cair, não entrou o dinheiro, e eu tenho que levar meu filho na escola, ele brigou com o amiguinho, não sei como é que eu vou fazer, eu quero dar uma bifa na cara do moleque, né? E fala com Deus, conversa com Ele, seja objetivo, não precisa ficar enchendo linguiça, não fica de churumela, não. Pega na mão dela, na mão, tá? E ora junto. Começa. Tem que começar por algum lugar. Segundo ponto, orem um com o outro e não um para o outro. Qual que é a diferença? Como assim, Eli? Simples. É a mulher orar assim, Deus querido, toca na vida dele, faz ele tomar uma decisão e começar a trabalhar, vagabundo, desgraçado. Não, desculpa aí, Deus. Não pode falar desgraçado para Deus. Deus, né, ajuda ele a arrumar um emprego, tira ele daqui de dentro de casa, que eu não aguento mais olhar para ele o dia inteiro. Né? Sabe? Tem mulher que ora assim. Tem homem também. Deus, toca no coração dela, põe no desejo dela emagrecer 15 quilos. Aí não vai funcionar, gente. Se orar assim, vai acabar em divórcio, tá? Aí, só por Deus. Terceiro, ore junto com os filhos e pelos filhos. Mesma coisa. Então, vai orar com o filho. Ora com ele. Ora por ele. E eu estava pensando, eu estava preparando essa pregação e eu estava pensando até indo além. Eu acho que, não botei aí, mas fiquei pensando, eu acho até que, é claro, num nível compatível com a idade deles, é muito legal você orar das suas questões diante do filho também. Para que ele perceba que você também se submete a Deus, que você também precisa disso, que não é só ele que é criança que precisa de Deus, você que é adulto também. Porque eu fico pensando, às vezes a gente vai lá e ora com o filho, e ele não vê você orando, porque depois você vai orar lá no teu quarto, né? Ele não vê você orar. Ele vê você orar lá, a oração burocrática do almoço da janta. Né? Fora isso, ele não vê. Então, ore as suas questões também. Claro, você não vai falar certas coisas na frente de uma criança, você vai ter que ajustar o nível da conversa, né? Mas é importante que ele veja isso, que você também depende de Deus, que você também coloca a sua confiança em Deus. E, gente, independente da dificuldade
Talvez seja constrangedor, talvez seja chato no começo, mas é importante a gente fazer isso. E eu até arriscaria dizer o seguinte, talvez vai chocar alguns de vocês, mas eu acho que não, vocês são tudo gente madura, gente legal. Não estou fazendo uma promessa, também, sim, não estou querendo subornar os maridos não, mas preste atenção, se vocês começarem a fazer isso, orar juntos e desenvolver essa intimidade espiritual, se a intimidade conjugal não vai melhorar. Sabia? Vai melhorar. Tenho certeza. Porque a Bíblia, ela trata há vários momentos da Bíblia, se você ler a Bíblia de ponta a ponta, você vai achar várias ocasiões em que há uma relação muito, muito próxima da intimidade espiritual, da intimidade física. Quando você ajusta o seu espiritual, curso de casais a gente também fala isso, espírito, alma e corpo. Quando você desenvolve a intimidade espiritual, as outras intimidades seguem e melhoram. Tá? Então, fique atento a isso, que até isso vai melhorar. E aí, até por isso eu deixei as últimas 4 sugestões separadas, porque olha só se elas não são parecidas com sugestões que a gente daria em relação à intimidade física. Se não seria mais ou menos a mesma coisa que a gente iria falar. Próxima, nunca critique a oração do seu cônjuge. Deixa ele orar, deixa ela orar. Não critica. É a oração dela, é a oração dele. Próximo, seja espontâneo. Deixa acontecer, não força. Não precisa ensaiar, não precisa fazer teatro, seja você mesmo. Próxima, não fale sobre isso com outras pessoas. Você não deve ficar comentando da sua intimidade, nem a física, nem a espiritual, que você tem com o seu cônjuge, com outras pessoas, nem com amigo, nem com mãe, principalmente com mãe, porque tem que lembrar que a sua mãe é a sogra dele, ou dela. Gente, desculpa aí, mas o que tem que fazer? Né? E por último, não fique muito tempo sem orar, ou sem ter intimidade, seja ela qual for. Né? As duas, as 3. Né? Mas não pode deixar passar, não pode deixar esfriar. Você precisa fazer isso regularmente, todos os dias, 5 minutos, 10 minutos. Separa um tempinho. É rápido, mas é importante. É aquele tipo de coisa assim que, gente, pula uma refeição, vê como você vai se sentir. A oração deveria ser assim na nossa vida. Que você pula uma oração, a gente deveria sentir a mesma fome que a gente sente quando pula uma refeição. Por que não é? Porque a gente está tão acostumado a não orar, que a gente não sente falta. Então o ideal da nossa vida, da minha vida, eu creio, é assim, eu preciso orar de tal maneira, com tal regularidade, que o dia que eu falhar naquilo, eu sinta fome. E o dia que isso acontecer, quando eu estiver nesse nível, junto com a minha esposa, não vai haver o que abale o nosso casamento. Não vai haver o que abale o seu casamento, o seu relacionamento. E se você hoje está aqui, você é noivo, você não casou ainda, melhor ainda, porque você vai entrar num relacionamento já sabendo o que fazer para ele ser duradouro e para ele ser 10, para ele ser 100%. Orar junto e regularmente. Orar junto e regularmente. Só isso. Só isso. E se você não se sente confortável, você está ainda aí pensando, será que eu faço, será que eu não faço? Eu quero que você vá para casa e pense, por quê? Aliás, não precisa ir para casa não, nós vamos orar daqui a pouco, eu quero que enquanto a gente ora, você pense, por que eu estou desconfortável? Por que isso é difícil para mim? É o orgulho, é a arrogância, ou tem algo que eu quero esconder, ou o quê? Seja lá o que for, meu querido, não vale a pena. Não vale a pena. Porque se a gente tem que entregar até a própria vida pelo cônjuge, esconder alguma coisa não faz sentido nenhum. Não é verdade? Então você estaria disposto a ir em frente nisso? Você estaria disposto a fazer uma experiência? Falar, não, vamos fazer uma experiência? Vamos encarar? Vamos segurar na mão e orar juntos? Começar devagarzinho, um passinho de cada vez. Começa simples, mas deixa isso aumentar na sua vida e crescer na sua vida. Estaria disposto a fazer isso? Pelo seu casamento, pelo seu relacionamento? É só uma coisa, mas é uma coisa que pode mudar a vida de vocês.
pode mudar toda a nossa vida. Vamos orar por isso? Pai de amor, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve. E isso já é fantástico, Deus, pensar que o Senhor sendo Deus e tão poderoso, e tão grande, tão magnífico, o Senhor nos ouve. E eu peço, Deus, perdão, porque mesmo a gente sabendo que o Senhor nos ouve, a gente às vezes não tira proveito disso, a gente não vai em busca a Ti, a gente não fala com o Senhor, e o Senhor está aí disposto a nos ouvir, e a gente está aqui calado, quieto, tentando viver a vida do nosso jeito, abrindo mão desse privilégio que é falar contigo, que é levar as nossas dúvidas, nossas ansiedades, nossos medos diante de Ti. Pai, por que a gente faz isso, Senhor? Se é arrogância, Deus, se é orgulho, ajuda-nos a perceber isso e ajuda-nos a desenvolver um coração quebrantado, um coração humilde na Tua presença. Nós possamos cada vez mais, Deus, entender que nós não somos plenos sem o Senhor. É o Senhor quem nos preenche, é o Senhor quem nos dá vida, que nos dá sabedoria, que nos dá graça. E nós precisamos de Ti. Então, Pai, ajuda-nos a perceber isso, tira toda a arrogância que há no nosso coração, todo orgulho, toda exaltação que nós possamos ter em nós mesmos, Pai. E ajuda-nos, Pai, a nos prostrar diante de Ti cada vez mais. E também a nos submetermos uns para com os outros, com os nossos cônjuges, e amar o nosso cônjuge, e se entregar para o nosso cônjuge, Deus. Foi assim que o Senhor planejou que o nosso casamento seria. Então ajuda-nos a viver isso em nome de Jesus. Leva-nos, Pai, para casa hoje com uma decisão em mente, que nós possamos realmente começar a orar juntos. E assim a quebrantar os nossos corações, abrir mão do nosso orgulho e permitir que a Sua graça e a Sua sabedoria nos preencha, Pai. E que nós possamos dar esses frutos que Tiago falou, que Tiago escreveu para a gente ver hoje aqui, Deus. Dá-nos esses frutos, Pai, eu te peço em nome de Jesus. E que assim, Pai, os nossos casamentos sejam cada vez mais sólidos, cada vez mais completos, e a gente possa testemunhar do Teu amor cada vez mais para todas as pessoas com quem a gente se relacionar. Que elas possam olhar para nós e falar, tem algo diferente nesse povo, eu quero saber o que é. E a gente possa falar, esse algo diferente é Jesus Cristo na nossa vida. Te peço isso em nome de Jesus, Senhor. E eu peço mais também, Deus, se há alguém aqui hoje que não Te conhece, que nunca se entregou a Ti, que nunca entendeu o que era ter Jesus como Senhor e Salvador, que essa pessoa possa agora tomar uma decisão e falar-nos aí dentro do seu coração, Senhor, vem viver em mim, seja meu Senhor, seja meu Salvador, eu entrego minha vida a Ti, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Te agradecemos pela igreja que nos recebe, pela igreja que nós somos, e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Semana que vem, capítulo 4 da nossa série. Deus abençoe a todos, uma excelente semana.